Quase todos nós já sentimos inveja dos animais, porque parece que eles não têm preocupações ou complicações na vida. Eles simplesmente comem quando têm fome, dormem quando estão cansados e não têm ansiedade em relação ao futuro. Os animais vivem o presente e encontram felicidade em aproveitar cada momento, ao contrário de nós humanos, que muitas vezes questionamos o significado da vida e antecipamos alegrias futuras. Apesar de os animais terem sentido muito apurados e desfrutarem das sensações de comer e dormir, eles possuem um cérebro menos desenvolvido em comparação com o humano. Isso os torna criatura de hábitos incapazes de raciocinar ou abstrair, e com capacidade de memória e antecipação muito limitadas. Embora a sensibilidade humana traga benefícios e enriqueça a nossa experiência de vida, também nos torna mais vulneráveis. Ao sermos mais sensíveis, estamos sujeitos a sofrer mais. Ser menos sensíveis poderia nos proteger das dores, mas também diminuiria nosso prazer. A sensibilidade nos torna frágeis e vulneráveis. Nossos órgãos sensoriais e sistema nervoso são delicados e perecíveis. Para experienciar prazeres intensos, também precisamos estar expostos a dores intensas. O prazer e a dor se alternam de alguma forma, pois o prazer contínuo pode se tornar entediante se não houver variação. É explorada a comparação entre os seres humanos e os animais em relação às preocupações com o futuro, a capacidade de aproveitar o presente e a sensibilidade emocional. Exploramos o conceito de prazer e dor, vida e morte na experiência humana. Ele sugere que quanto maior é a nossa capacidade de amar e desfrutar da companhia dos outros, maior é a dor que sentimos quando eles morrem ou quando nos separamos deles. À medida que se expande a nossa percepção da consciência, o preço que pagamos pelo conhecimento e pela experiência aumenta. Isso nos leva a questionar se a vida não foi longe demais nessa direção, e se seria melhor voltar à paz relativa dos animais, das plantas e dos minerais. As pessoas frequentemente tentam se proteger da dor, endurecendo suas emoções e adotando atitudes duronas. No entanto, isso pode levar a uma morte parcial do eu. Para abraçar plenamente nossa humanidade, se sugere que devamos estar dispostos a sentir a dor em troca de prazer e desenvolvimento consciencial. Ele reconhece que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso, pois nossa natureza instintivamente evita a dor. Em última análise, a busca pelo prazer a qualquer custo leva a uma contradição e conflito na maneira como vivemos. Ao buscar uma existência sem dor, diminuímos inconscientemente nossa percepção consciente e a própria essência do que valorizamos. Grande parte da atividade humana visa em tornar nossas experiências agradáveis permanentes, mas falha em reconhecer que a alegria vem da natureza sempre imutável dessas experiências. O equilíbrio inerente entre prazer, dor, consciência e o valor de abraçar a natureza transitória das experiências da vida. Mesmo assim, quando o fluxo é interrompido e uma nota ou um acorde são prolongados além do tempo, o ritmo é destruído. A vida é um fluxo. A mudança e a morte fazem parte dela. Trabalhar para excluí-las é trabalhar contra a natureza. No entanto, a experiência simples de alternar entre dor e prazer não é de forma alguma o centro do problema humano. A razão pela qual queremos que a vida signifique algo, porque buscamos Deus ou a vida eterna, não é apenas para tentar escapar da dor imediata. Também não é por isso que assumimos atitudes e papéis como hábitos de autoproteção perpétua. O problema real não vem da sensibilidade momentânea à dor, mas da nossa maravilhosa capacidade de memória e antecipação. Em suma, da nossa consciência do tempo. Para que um animal seja feliz, basta que este momento seja agradável.
mas os seres humanos dificilmente ficam satisfeitos com isso. Eles estão muito mais preocupados em ter memórias agradáveis e, especialmente, expectativas. Sem essas garantias, pode-se lidar com um presente que é extremamente miserável. Sem essa garantia, pode-se ser extremamente infeliz no meio de um prazer físico imediato. Imagine alguém que sabe que passará por uma cirurgia daqui a 2 semanas. Nesse meio tempo, essa pessoa não sente dor física, tem bastante comida, está cercada de amigos e afeto humano. Tem um trabalho que geralmente desperta grande interesse. Mas sua capacidade de desfrutar dessas coisas é anulada pelo medo constante. O indivíduo se torna insensível às realidades imediatas ao seu redor. A mente se preocupa com algo que ainda não chegou. Não que pense sobre isso de uma forma prática, tentando decidir se é melhor fazer a cirurgia ou não, fazendo planos para cuidar da família e dos assuntos em caso de morte. Essas decisões já foram tomadas. Em vez disso, a pessoa pensa na cirurgia de uma forma totalmente fútil, arruinando os prazeres da vida e não contribuindo em nada para a solução de qualquer problema. Esse é o problema humano típico. O motivo do medo pode não ser uma cirurgia imediata. Pode ser o problema do aluguel do próximo mês, a ameaça de guerra ou desastre social, economizar dinheiro para a velhice ou, finalmente, a morte. Esse fardo do presente pode nem ser um medo futuro. Pode ser algo do passado, a lembrança de uma mágoa, um crime ou uma indiscrição que assombra o presente com um sentimento de ressentimento ou culpa. O poder das memórias e das expectativas é tal que, para a maioria dos seres humanos, o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente, mas mais reais do que ele. O presente não pode ser vivido com felicidade a menos que o passado esteja limpo e o futuro brilhe com expectativas. A capacidade de lembrar e fazer previsões é uma conquista maravilhosa do cérebro humano, possibilitando a sua sobrevivência e adaptação à vida. No entanto, muitas vezes utilizamos essa capacidade de maneira prejudicial. Planejar o futuro pode nos privar de viver plenamente o presente. Focar em lembranças passadas e expectativas futuras reduz nossa consciência do momento presente, dificultando nossa conexão com a realidade. O futuro só terá significado quando se tornar o presente. Portanto, planejar excessivamente um futuro distante pode ser tão absurdo quanto negligenciar o presente quando ele finalmente chega. Viver na fantasia da expectativa, em vez de na realidade presente, é um problema específico dos empresários que estão sempre buscando ganhos, mas nunca conseguem aproveitar a vida. Além disso, o uso da memória e da capacidade de prever pode nos tornar menos adaptáveis à vida, uma vez que dependemos de garantias de um futuro feliz para desfrutar do presente. No entanto, vivemos em um mundo onde a certeza não existe e todos enfrentaremos sofrimento e morte. Falamos sobre a dificuldade humana de viver um mundo finito, onde acidentes acontecem e a morte é inevitável. O aumento da percepção da consciência traz consigo o preço de ficar mais sensível tanto ao prazer quanto à dor. O planejamento do futuro e o desejo de prazeres são contrabalanceados pelo medo da dor e do desconhecido. A sensibilidade extrema torna as pessoas inadaptáveis, levando-as a se sentirem em conflito com o corpo e o mundo ao seu redor. A ideia de sermos estrangeiros e peregrinos pode ser um consolo diante dessa contradição. Questiona-se se a natureza cometeu um erro ao criar seres humanos insatisfeitos e se sugere que a consciência pode ser um método de autotortura da própria natureza. Precisamos ir mais fundo.
Precisamos analisar esta vida, esta natureza que se tornou consciente dentro de nós, e descobrir se ela está mesmo em conflito consigo mesma, se ela quer mesmo alívio para a dor e a segurança que nunca poderá ter.